Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar a nossa caminhada da nossa consciência aqui nessa realidade, né pessoal? Temos que agradecer porque é uma oportunidade, né, que Deus está dando nesse tempo, né? Falando do tema, né, de ontem. Então, nesse tempo que Deus abriu para que a gente faça aquele nosso propósito, a gente evolua, a gente cresça aqui, a gente aprenda com muitas coisas que a nossa consciência experimenta aqui, tá, pessoal? Então, esse aqui espaço que a gente conhece como Terra, né? Terceira dimensão, foi um espaço que Deus abriu no tempo, né? Aqui o tempo, então, Deus construiu, né? Aqui a coisa construiu os luminares para separar o dia, para a gente ter uma identificação de tempo, né? Então, estamos nesse espaço, né, pessoal? A nossa consciência aqui e, e, e a gente está experimentando as coisas. Estamos experimentando essas coisas para nos evoluir e fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aqui, né, aqui nessa realidade, né, pessoal? Entende? Então, temos que agradecer por isso, né? Que entramos no tempo que Deus permitiu que a gente entrasse para que a gente manifestasse o nosso lado, né, divino, o nosso lado da nossa consciência. Tá certo, pessoal? Então, antes de a gente começar, né, tomar um gole de chá aqui, o nosso tema que a gente parou ontem, né? Lembra, né? O tema ontem aí, muitas pessoas aí, né, assistiram aí, me deram audiência aí e comentaram aí, né, pessoal? Eu vi também comentário, né? Nossa, nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, maravilhoso, nunca. Tá, pessoal? Não é querendo me gabar, não, mas olha aí, pessoal, vídeo de ontem, tá? Olha aí se os pastores estão ensinando isso a vocês. Vê aí, pode procurar aí. Nem alguns espiritualistas estão ensinando essas coisas a vocês. Então você vê que o vídeo de ontem foi uma primeira parte, uma introdução, mas tinha muita profundidade ali, tá? Eu estava vendo o meu vídeo, eu vi que tem muita profundidade ali, tá? Vê se tem alguém aí falando com essa profundidade toda aí, pessoal. Que você encontra aqui, de graça aqui. A hora que você tiver tempo. Entende, pessoal? Então, é vocês mesmos é que vai dar valor ao que vocês estão ouvindo, tá, pessoal? Por isso que eu falo, a única pessoa que você tem que agradecer é a Deus, render glória, louvor a Ele. Mas se você, como é que diz, quer me ajudar, tá, pessoal? Você pode me ajudar aí, mas não chegar, me agradecer, glorificar, é o Santo Samuel, quer me colocar num pedestal, não, tá, pessoal? Eu não posso aparecer. Quem tem que aparecer é o próprio Deus, a espiritualidade na minha vida. Eu estou colocando a minha vida, né, pessoal, como um instrumento da espiritualidade, para que ele me use, tá? E você também, eu quero que vocês sejam um instrumento também da espiritualidade aqui. Tá certo, pessoal? É isso que eu tenho que falar, tá? Não vem aí querer me engrandecer, dizer, né? Que isso, que. Não, pessoal, tá?
Se você recebeu um bem a informação que as outras pessoas não passam para você através do meu canal, agradeça a Deus, tá, pessoal? Agradeça a Deus, tá? Ele merece, tá? Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor que sair dos seus lábios, tá, pessoal? É Ele. É. Simplesmente eu sou só um instrumento, né? E aí, se você quer me ajudar, tá aí, tá? Eu coloco sempre minhas identificações aí, minhas redes sociais, para você fazer isso aí, tá, pessoal? E a única que merece glória, honra, louvor é a Deus, tá? E é isso, porque eu estou aqui sendo usado como instrumento, né? Aberto, tá, pessoal? Por que, pessoal, estou falando isso? Porque eu sei que tem pessoas, tá? Que é de outro grupo religioso. Eu sei que ele não encontra essas informações lá no grupo dele. O que é que ele faz? Ele vem aqui no meu vídeo. Tem muitas pessoas que ficam estudando aqui comigo, tá, pessoal? De outra igreja. Mas só que não compartilha comigo. O dízimo ele dá lá na igreja dele, né? O dízimo lá, a oferta lá, ele ajuda lá o pastor a comprar a picanha dele, tá? As coisas lá, tá tudo certo, tá, pessoal? O dinheiro, a situação é sua, você faz o que você quiser, você é livre, né? Aqui a gente não tem negócio de pressão, tá? Como eles fazem com você. Aqui não tem isso não. Isso vai ser uma decisão da sua consciência, tá? Eu sei que tem pessoas aqui assim no meu canal, tá, pessoal? Ele se alimenta aqui, mas ele entrega lá. Tá tudo certo. É, como é que se diz? Se eu tivesse esperando alguma coisa, se eu falar de espiritualidade, esperasse alguma coisa, se alguém me desse para eu falar de espiritualidade, eu nunca ia falar de espiritualidade. Tá, pessoal? Não receber nada, graças a Deus também, tá? A gente tá levando a vida, a gente tá fazendo a nossa espiritualidade aqui, tá? Então, agora, eu sei de uma coisa: essas pessoas que vocês alimentam, se vocês não derem lá, eu quero ver se ele vai falar desse evangelho que ele está dizendo que é o evangelho. Eu quero ver se ele vai ter motivação. Porque qual é a motivação deles? Você vê pelo que eles pregam, né? A motivação dele é essa, é querer dinheiro. Essa é a motivação dele. Então você tira isso aí. Então prega agora, pastor. Não vai ganhar nada não. Não, prega agora aí. Eu quero ver se eles vão se dedicar. Você vê que eles, mesmo ele ganhando dinheiro de vocês, ele não se dedica. Não faz um estudo desse que eu estou fazendo aqui. Entende, pessoal? Isso é para mostrando você, para vocês perceberem, tá? Porque recebi aqui comentário, nossa, a pessoa sabe querendo me engrandecer. Não, tá, pessoal? Não me engrandeça, engrandeça a Deus. E se quer ajudar, me ajudar nessa situação, tá? Pode me ajudar, tá aí meus contatos aí. Eu deixo sempre aí na descrição aí do vídeo aí, tá? E a decisão é sua, tá? Entende, pessoal? Sem engano, sem maquiagem, sem dizer que vai cair bênção do céu para você, sem dizer que, né? Nada. É a espiritualidade simples, livre, né? Que abençoa a nossa vida diariamente. É isso, tá, pessoal? A gente tem que tomar essa consciência para deixar essas coisas de muita religiosidade que essas pessoas colocaram na sua mente. Tem que sair dessa frequência. Já chega de ser criança aí, de ficar criancice aí em religião. Chega disso, tá? Então, se os outros ainda não estão fazendo, tá? Os outros espíritos, eu estou fazendo. Com toda dificuldade, mas eu estou fazendo.
para quebrar essas coisas que foram impostas na nossa consciência até agora. Alguém tem que começar, tá? Alguém tem que pegar o peso, pisar na lama. Alguém vai ter que começar. Então, eu estou começando. Se alguém quiser copiar as coisas que eu faço, pode copiar. Até a maneira de eu falar, né? Os meus bordões aí, né? É isso, é uma espiritualidade simples. Tá, pessoal? Não com essa religiosidade, essas coisas. Não, aqui é espiritualidade simples, essas coisas. Porque vocês dão a esses pastores prometendo que vão receber a coisa de Deus. Todos vocês fazem isso, tá? Porque vocês querem, tá? Então, isso está acontecendo. Então, tem que tirar esse engano aí das suas mentes, tá? A maioria pensa aqueles que falam das escrituras, fala de espiritualidade, é como os outros também gananciosos. Por isso que teve um aqui me xingando, tá? Teve um aí que... Mais um salafraio aí, ó. Mais um... né? Enganador. Então, eu tava falando, tá? Me colocando aí nesse bolo aí por causa disso. Tá? Então, todo mundo vai no bolo, tá? E essas pessoas não querem a verdade, não querem examinar, não querem... Porque ele quer colocar todo no bolo. Então, um tá errando lá, ele aí coloca todo mundo no bolo. Ah, esse é mais um salafraio aí na área aí, ó. Tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo, né? Acontece não, tá acontecendo agora na nossa realidade, tá? Aí, cadê, pessoal? Vamos lá, cadê o nosso tema? O nosso tema é do tempo, né, pessoal? Ontem eu até falei sobre como é que se diz? Uma YouTube aí famosa, né, pessoal? YouTube aí famosa que eu falei que ela tem um relógio, né? No estúdio dela, onde ela grava os vídeos dela, né, pessoal? Ela tem um relógio grande, que é aquele relógio antigo de engrenagem, né? Que tem aquela... né? Então, eu falei, Zé, você viu que eu falei isso, que é uma pessoa que está ligada ao tempo, né, pessoal? Ela não vai falar isso para você, mas o inconsciente dela, as coisas que ela se coloca, tá falando por ela. A gente que é psicanalista, a gente sabe disso, tá? Isso é um prato cheio para os psicanalistas aí de plantão, tá? Para estudar a consciência da pessoa, tá, pessoal? Mas é isso. Então, a gente ontem falou a primeira parte, né, pessoal? Foi uma introdução e a gente falou a primeira parte, né? Foi muito bom, né, pessoal? Eu vi aí pessoas aí se regozijando, tá? Espero que continue, tá, pessoal? Aqui assiduamente no canal, né? Espero isso, tá, pessoal? Vai ser uma decisão sua, tá? Porque aquela pessoa que se disponibiliza, né, pessoal, para a espiritualidade, ela foi uma coisa que ela viu pela primeira vez, mas ela notou assim, nossa, tem algo diferente, então ela vai atrás. Então, eu estou aqui, estou esperando as pessoas virem atrás, perguntarem, né, quererem saber sobre o que é isso, que eu estou falando sobre essa espiritualidade, tá? Então, estou esperando essas pessoas. Tem pessoas que já têm algum conhecimento que ela já percebe já o que é que eu estou falando, então ela se inscreve no meu canal, ela fica aí. Mesmo que não fale nada comigo, eu nem conheço ela, talvez ela até desista de assistir tudo, depois volte, mas é isso, é a decisão dela. Então, e ela não pergunta nada, não tem, entende? Tem pessoas aqui assim, pessoal.
mas está tudo certo, tá? Importante que ela está ouvindo, está observando, está tentando, né, trabalhar a frequência, a espiritualidade dela com a dificuldade dela, tá, pessoal? Aqui, tá, pessoal? Não vou julgar, tá? Vocês, nenhum aqui, não é a minha função essa. Essa não é a minha função de julgar vocês pela sua dificuldade, pelas coisas que você tem, tá? Aqui, se eu estou aqui para passar informação, ajudar naquilo que você precisa, né? Você quer se tornar uma pessoa espiritual, né? Andar praticando essas frequências espiritual. Então, eu estou aqui para ajudar nessa situação, tá? Agora, tá tudo certo. Tem pessoas aqui que já têm conhecimento, quando ela assiste meu vídeo, ela fica aí, ó. É assiduamente no meu canal, tá? Aí, e isso, tá, pessoal? Se eu tô falando assim, porque tem muita gente, tem um aqui que o meu canal simples, né? Ele tava meio menosprezando, né? Mas na hora que ele viu a profundidade, ele ficou assim impressionado, né? Achava que ele viu o meu canal simples, achava que não ia ter um conhecimento, né? Então, menosprezando, né? Porque meu canal aqui é um simplesinho, né, pessoal? Aí e tal, ainda aí ó, tem umas pessoas aí, tá? Tá? Aí ele tá pensando que isso aí não sabe nada, isso aí menosprezando, tá? Pela minha aparência, por tudo aqui, tá, pessoal? Então isso acontece, tá? Faz parte aqui onde essas pessoas estão vibrando nessa realidade, né? Ele julga logo lá o perfume pelo frasco que ele está vendo, né? Faz parte, tá, pessoal? Isso faz parte aqui da nossa realidade. Então, o que é que a gente viu aí, pessoal? Ontem, né, na primeira parte, sobre o tema o que é o tempo espiritual. Então, o que é que a gente viu aí nessa primeira parte, pessoal? Eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que vibrar nessa percepção da consciência? Por que eu coloquei essa pergunta, pessoal? Porque o tempo é uma percepção da nossa consciência. Você viu que ontem, na primeira parte, né? De acordo com aonde a sua consciência estiver, em que frequência e realidade, você vai ter uma percepção do tempo diferente. Tá, pessoal? As pessoas que teve experiência de EQM, saída do corpo, elas sabem o que eu estou falando. Uma pessoa ainda que não teve essa experiência, pessoal, ela não tem nem noção do que do que eu tô falando. O que é que esse Samuel tá falando? Meu Deus, o que é que esse cara tá aprontando para a vida dele? Né? Então, pessoal, a gente já está aprontando aqui fazer o trabalho da espiritualidade. Esse é o nosso. O que a gente está aprontando aqui, né? Todo dia aqui, no dia que eu tenho um tempo aqui, eu me dedico a isso, tá? A aprontar aqui na espiritualidade, tá, pessoal? Então, tem gente que não tem ideia do que seja isso, tá? Então, primeiro vamos aqui saber, né? Ontem a gente viu, vamos recapitular o que é esse tempo espiritual, que é conhecido também como o tempo de Deus, tá? O tempo espiritual é um conceito espiritual que descreve uma percepção do tempo. Então, o tempo espiritual é um conceito que descreve, né? A consciência da pessoa percebe, tem a percepção do tempo, que transcende o cronológico e o linear. Então, que transcende
o tempo cronológico. Então, o tempo que tem o relógio é aqui. É nesse tempo que a gente está. Tá? Sendo mais qualitativo, então, tem mais... Isso, subjetivo, então, depende da sua consciência, da sua subjetividade. Ele fala que esse tempo espírita está relacionado à evolução da alma. Então, esse tempo espiritual está mais relacionado à evolução da sua alma. Não está relacionado ao homem aqui do ego, tá? O tempo espiritual. Está relacionado ao homem espiritual, a alma do ser humano. Entende? Então, foi isso que a gente viu na primeira parte que a gente ontem falou, refalou, né? Graças a Deus, tá? Ontem eu vi que não teve muito interferência, tá? Eu tava vendo o vídeo aí, então deu para eu explanar rapidamente aquilo que eu queria explanar naquele momento, tá, pessoal? Aí a gente agora vai para a segunda parte, né, pessoal? Se vocês que estão acompanhando a novela, não perca nenhum capítulo. Vou fazer a propaganda. A novela, como foi que a irmã colocou? A novela da vida, a novela da espiritualidade da vida real. Então, vou colocar aí, vou colocar um chamado aí, né? A novela a novela da espiritualidade da vida real. Vamos lá, segundo capítulo, tá? Então, o que é que ele fala aqui no segundo capítulo? A gente está naquele, né? Na perspectiva da consciência sobre o tempo espiritual. Então, qual é a outra perspectiva aqui que a gente fala? Ele fala além da linearidade. Então, linear, né? Então, essa perspectiva do tempo espiritual está além dessa linearidade do tempo linear, tá? Que é esse tempo que a gente vive, que a gente vai seguindo, né? Marcando o dia, né? Hoje é quanto mesmo? 6, né? Então, estamos marcando, hoje é 6, tal, do dia tal de 2025. Então, a gente está indo nessa como é a palavra? Linearidade. Então, a gente está seguindo isso, mas aquele que é espiritual, aquele que está no tempo de Deus, a perspectiva dele é que ele vai além disso. Ele não está pegado a essa linearidade. Que palavra, né, pessoal? Palavra difícil, tá? Então você vê que aqui o irmão Samuel também fala palavras difíceis, tá? Só não fala ainda outras línguas assim tão fluentes, tá, pessoal? Mas a gente fala palavras difíceis aqui do português, tá? Então, vai além dessa linearidade, tá, pessoal? Aquele que está vibrando no tempo espiritual, então a perspectiva dele é que ele vá além disso aqui. Então, uma pessoa que não está pegada a essa linearidade, ele está em outro tempo, por mais que ele esteja seguindo esse tempo. Entende? É isso que a gente tem que entender, tá? Porque a gente pode estar aqui nesse tempo, mas a gente não está no tempo aqui seguindo o tempo da linearidade, tá, pessoal? A gente não está seguindo isso. Entende, pessoal? Por quê? Porque a gente conta, né? A gente está seguindo aí o que os homens estão dizendo, que a gente está no tempo agora, que é o quê? Hoje é 6/11, né, de novembro de 2025. Mas a minha questão eu questiono, será que a gente está, esse tempo mesmo que a gente está?
Será que os homens, quando passou a contar, não contou errado? É algo para você pesquisar e pensar, tá, pessoal? Aqui você não vai achar a resposta pronta, não, tá, pessoal? A gente aqui é desperto para colocar uma pulga atrás da orelha. Então, será que estamos no tempo certo? Mas a gente, né, é o tempo que a maioria da humanidade, né, acredita que estamos nesse tempo, que os homens estão marcando aqui essa linearidade, tá? Os homens, a maioria dos homens concordam, né, no mundo que a gente está nesse tempo. Só algumas nações, né, alguns povos aí que ele tem o tempo dele, o calendário dele, tá? Não vou entrar aqui no mérito qual é o calendário certo, tá? A ser seguido, né? Porque tem alguns aí que querem até empurrar o calendário para as pessoas. Tem alguma religião, né, que você entra, que às vezes ele segue um calendário diferente. E aí quer empurrar aquilo para você na tora. Você vê como a religião faz, tá, pessoal? Então, é isso. Então, não vou entrar no mérito de quem está com o tempo certo, né? Que eu acho que o homem se perdeu, né? No tempo de marcar aqui, tá? O homem se perdeu. Mas o que tem para hoje, o que os homens entendem é que a gente está nesse tempo, né? Que é 6 dos 11 de 2025. Então, a maioria pensa, então, a gente está nesse tempo. Então, é uma linearidade que os homens estão marcando. Mas a gente que é espiritual, a gente segue essa linearidade, pessoal? O nosso espírito, não. A gente tem que estar em outro tempo, que é esse tempo espiritual. Entende? É esse que a gente tem que estar. Então, o que é que ele fala mais? Ele fala, a ideia de passado, presente e futuro pode perder o sentido. Então, aquele que está no tempo espiritual, né? A ideia de passado, presente, futuro, né? Que a gente, quando está aqui nessa linearidade, a gente pensa assim, aquilo é do passado, aquilo ainda isso aí é coisa do futuro, né? A gente pensa aqui assim. Mas aquele que está vibrando no tempo espiritual, a ideia de passado, presente, pode perder o sentido. Não tem sentido, não. Focando-se no agora. Então, o que aquele que está vibrando no tempo espiritual, que é o tempo dele, ele vibra no aqui e no agora. É agora que está acontecendo. Ele não fica passado, né? E tem muita gente, né, pessoal? Como eu falei da YouTube, né, que tem um relógio atrás, então ela tem alguma coisa com o tempo. Muita gente também tem apegada ao tempo. No passado era assim, o futuro tem que ser assim, que não sei o que. Mas ele não vive no aqui e no agora, não está vibrando. Então, quem é que não está vibrando? A consciência dele. Ele está sempre levando para o passado ou para o futuro. Entende, pessoal? Essa é o que a gente aqui, como vê esse tempo. Aí ele fala, focando, então essa pessoa foca no agora, na eternidade. Então, é a gente, né? Porque a gente está buscando a vida eterna, a eternidade. Então, ele foca nisso, então ele não está preocupado só como é que se diz, essas coisas superficiais. Está preocupado com algo mais da eternidade. Ou em ciclos contínuos, como na cosmologia, né, hindu. Então, como na cosmologia hindu, né, que descreve o universo como um processo atemporal e cíclico da criação.
preservação e destruição. Então, ele dá o exemplo aqui da cosmologia, né, hindu, que ele fala que essa cosmologia descreve o universo como um processo atemporal. Então, não existe tempo para o universo. Não existe tempo para o universo. Então, o universo ele existe, cada frequência ali, cada realidade existe um tempo aonde sua consciência estiver naquela realidade, você vai perceber o tempo diferente. Por causa de quê, pessoal? O que é que a gente falou lá na primeira parte? Por causa da frequência e da vibração. Então, o que mexe com a percepção da nossa consciência é a frequência e a vibração. Então, se você está vibrando em outra frequência, uma frequência mais elevada, então você está vibrando no tempo espiritual. Você não está vibrando no tempo cronológico, como como é? A YouTube, né, que tem um relógio, talvez ela vibre no tempo aqui cronológico, tá, pessoal? E a maioria essas pessoas querem tudo explicadinho, né? Não, eu quero explicadinho, não tem isso. Então, essas pessoas marcando o tempo, a cronologia. Então, essas pessoas é muito assim, tá, pessoal? Mas é a maneira que a pessoa está vibrando, né? Não tem nada errado com a pessoa. É a maneira que ela está entendendo, a consciência dela, tá? Não é brincadeira, né, pessoal? Essa psicanálise vai longe. Então ele fala, é um processo atemporal, né? Ele fala que essa cosmologia hindu é um processo atemporal e cíclico. Cíclico é o quê? Que está havendo mudança da criação, onde há uma preservação e uma destruição. Então, tudo está sendo construído. Então, é o que os espiritualistas falam, né? Que às vezes, o processo de tá destruindo, desconstruindo as coisas para depois construir e perseverar ali, né? Preservar aquele ciclo, tá? Da criação. Então, isso é o que ele deu como exemplo, né? Por isso que a gente tem que viver no aqui e no agora. Que é um tempo, né? O tempo espiritual é um tempo atemporal. Então, não existe presente, passado e nem futuro. A gente que é espiritual, a nossa alma tem que estar vibrando nisso. Ah, irmão Samuel, você não segue o calendário aí, não? Você não segue... eu sigo, pessoal, para ter o norte do tempo que os homens estão marcando. Mas será que esse é o tempo? A gente não tem certeza, mas a gente segue porque a gente vai... uma data aqui de um médico, a gente tem que seguir esse tempo que é marcado pelos homens. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Mas a sua alma tem que estar vibrando nesse tempo espiritual. Que depois você vai ver quem é esse tempo de Deus, né? Porque o tempo espiritual é conhecido também como tempo de Deus. Aguarde as cenas do próximo capítulo, tá? Tem que tomar um pouco de chá, porque de tanto me dá soluço aqui, tá vendo, pessoal? Não é fácil, tá? Tô aqui fazendo esforço, gastando a energia, transmitindo essa energia, esses conhecimentos para vocês, tá? É isso. Se ninguém dá valor a isso, tá? Não tem problema nenhum. O meu galardão está preparado, tá? Não espero nada dessa realidade, tá, pessoal? Então, ele fala isso, né, pessoal? Aí o que mais que ele fala aqui? Ele fala, e porque o tempo espiritual está relacionado à conexão com o despertar espiritual. Então, ele vai entrar agora
nessa parte onde ele está falando que o tempo espiritual, né, que é o tempo de Deus, está relacionado com o despertar espiritual. Por que que está? Né? Aí ele fala, primeiro, momento de transformação. Então, quando uma pessoa está vibrando, né, ela desperta, ela entra nesse tempo espiritual, então ela entra no momento de transformação de quê? Da alma dela, porque você viu que o tempo espiritual está relacionado à evolução da alma. Não foi isso lá aí na primeira parte que a gente viu? Então, eu vou ter que explicar isso aqui, tá? Para vocês entenderem, tá, pessoal? Devagar, vou explicar, vai demorar um pouco, mas eu vou explicar. Né? Então, momento de transformação. Então, o tempo espiritual está relacionado à conexão com o despertar quando você entra no momento de transformação, que é o momento que a gente está se transformando. Então, o momento do nosso despertar. O tempo espiritual pode ser compreendido como um período de despertar. É isso. Então, irmão Samuel, então, como é que eu faço para eu vibrar nesse tempo espiritual? Despertando a consciência. Por isso que ele fala, por isso, quanto mais evolução essa alma, esse espírito tiver, ele vai ter uma compreensão do tempo, da realidade em que ele está. Se ele estiver dormindo aí, ele não tem. Talvez ele não saiba nem onde ele está, em que ano, talvez o cara está perdido aqui. Entende? Então, quanto mais consciência, né? Por isso que tem a ver o tempo espiritual com a conexão com o despertar espiritual. Ele fala, o tempo espiritual pode ser compreendido como um período de despertar, um chamado para a transformação e a busca por uma vida mais alinhada com a verdade e a luz. Então, você está buscando a verdade, pessoal? A luz, né? Eu sou da luz, gratiluz, né? Eu sou da luz, eu sou da verdade. Então, quando a gente está buscando essa verdade, né, pessoal? Você está aqui vindo, assistindo, assiduamente buscando as coisas que eu estou. Você está tomando a pílula vermelha. Então você vai, a sua consciência vai abrindo, você vai vendo o mundo, o tempo diferente. Então você vai entrar em outra realidade espiritual. Você está sendo transformado, tá, pessoal? Pelo próprio Deus, tá? Não é fácil, né? Então, ele fala, é um chamado, então você está sendo chamado, né? Um chamado para você, para uma transformação interior, né? Em busca, ele disse, em busca por uma vida mais alinhada. Então você está buscando uma vida mais alinhada com a verdade e a luz. Então, quando você está nisso, você está vibrando no tempo espiritual. Entende agora? Entende, pessoal? Então, a gente que é espiritual, foi por isso que eu coloquei a pergunta lá, né? Da primeira parte, né? Eu coloquei, e por que temos que vibrar nessa percepção da consciência? Então, você quando desperta, você vai vibrar nessa percepção dessa consciência. E a gente tem que vibrar aí. A gente não tem que se deixar abalar por coisa que está acontecendo agora em volta ao nosso redor. Tá? A gente está em outro tempo. Irmão Samuel, está acontecendo agora aqui, ó. Esse é o tempo aí de que os homens aí, o que está acontecendo nas coisas. A gente não está nesse tempo. A nossa consciência está vibrando no tempo espiritual. Tá? Aí ele fala, então, percebeu, pessoal, que aqueles que é desperto
foram chamados, eles estão sendo transformados, estão se alinhando com a verdade. É o que está vibrando no tempo espiritual? Aí ele fala outra relação que tem com a conexão com o despertar é o quê? O autoconhecimento. Então, isso aqui eu falo aqui direto, né, pessoal? Porque tem a ver com o nosso estudo da espiritualidade, o autoconhecimento, né? Que ele fala, é um momento para o indivíduo refletir sobre sua vida. Então, é aquele momento que você entra em introspecção, o despertar é isso, que você começa a refletir sobre a sua vida. Qual é o caminho que eu estou tomando? Será que esse é o caminho certo? Então, quando você está assim, você está no tempo espiritual. Espere o tempo espiritual, não vá no tempo das pessoas, tá? Aqui do ser humano. O que mais? É o momento, então ele disse, esse momento de autoconhecimento é o momento em que o indivíduo reflete sobre a sua vida, sua relação com Deus. Então, como é que está a minha relação com Deus? O corpo, né, o seu corpo, e o relacionamento, e os relacionamentos. Então, você começa a refletir sobre sua vida, sobre a sua relação com Deus, sobre o seu corpo, né? Será que você é o corpo? E sobre os relacionamentos que você está tendo aqui nessa realidade. Então, quando você entra nesse despertar, você para pensar tudo nisso, tá, pessoal? Meu Deus, é meu irmão. Então, despertar isso, tá, pessoal? Quanto mais você vai buscando conhecimento, você está refletindo sobre a vida, né? O que é a vida minha? A vida é só isso aqui? Entende? Você começa a refletir sobre isso. Aí você reflete sobre a sua relação com Deus. Cadê Deus? Será que eu tenho um relacionamento com você, Deus? Né? E aí você começa também a questionar o corpo seu. E esse corpo? O que é esse corpo? É só um veículo que a sua consciência está usando. Então você começa também a refletir sobre o relacionamento que você está tendo com as pessoas. Qual é o relacionamento? Será que é um relacionamento que está me ajudando a elevar? Ou um relacionamento que quer fazer eu cair logo no umbral? Então você vai avaliar tudo isso, tá, pessoal? Uma pessoa desperta é isso, tá, pessoal? É a loucura dos despertos, tá? Aí ele fala, o relacionamento com Deus, com o corpo e os relacionamentos que você está tendo, né? Busca o autoconhecimento e o autoamor. Então, essa pessoa busca o autoconhecimento, conhecer a ela mesma, né? Ela vai saber que ela é uma consciência, é uma bola de luz, tá? Que está usando agora um veículo que a gente conhece como o corpo físico. Entende? Então ela vai perceber isso. E ela vai estar buscando o auto-amor. Então, amar a sua própria essência, amar também as partes que você tem, né? Essa parte física, a parte da alma e a parte espiritual. Ela vai buscar esse auto-amor, tá? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá, né? Que as horas estão voando. Será que as horas voam, o tempo para? O tempo passa, pessoal? O cantor, né? Cazuza, né? O tempo não para, não. Não para, não. Não para. Então, de que tempo o Cazuza estava falando ali? Desse tempo cronológico. É o tempo que ele tava percebendo, tá? Que é esse tempo cronológico. Então ele está dizendo, o tempo não para, porque o relógio está marcando, né? As horas. Então aí, ó, tempo não para. Eu tenho que continuar, porque senão vai dar 1 hora e 60 minutos, né?
e a gente não falou quase nada. Aí, aí, aí ele fala, outro que está relacionado à conexão com o despertar espiritual, ele fala que é o aproveitamento consciente. O que é isso? Aproveitamento, pessoal, consciente. Então, o que você deve estar aproveitando, né? O que é a consciência, algo da consciência para a sua vida, né? Então, vamos ver aqui o que é que ele fala, que é esse aproveitamento consciente. Ele fala, é o momento para a pessoa reavaliar como utilizar seu tempo. Então, é aquele momento, né, quando a gente desperta, a gente agora vai usar o nosso tempo para coisas mais evoluídas. Não usar o tempo, perder tempo, tá? Então, pessoas que ficam discutindo, pessoas que ficam entrando aí em energia baixa, pessoas. Então, você está perdendo tempo, tá? Você está perdendo. Como é que você ganha e, como a Bíblia fala, né? Como é que você remir o tempo? Como é que remir o tempo? Como é que você aproveita esse tempo espiritual, pessoal? Como é? Você aproveita esse tempo aqui da cronológico. Então, você estando vibrando nesse tempo espiritual e aproveitando esse tempo para vibrar em frequências evoluídas, que ajude a outra. Então, você está aproveitando esse tempo. Então, você está tendo um aproveitamento consciente. Ele fala, é o momento para a pessoa reavaliar como utilizar o seu tempo. Então, como é que eu vou utilizar? Buscando o aprimoramento pessoal e a conexão com o que é verdadeiramente importante em sua vida. Então, você vai avaliar, vai buscar o aprimoramento pessoal, né? Então, se tornar uma pessoa melhor e a conexão com o que é verdadeiramente importante para a sua. Então, você vai buscar aquilo que verdadeiro, o que é verdadeiramente importante para a sua vida, pessoal. Tem outra coisa mais importante do que a nossa conexão com Deus, pessoal? Nessa vida que a gente vai buscar? Então, quando você prioriza essa busca, essa frequência, essa intimidade com esse Deus, então você está aproveitando e está tendo esse aproveitamento consciente. Quando você desvia disso, tá? Você não está aproveitando o tempo. Você está no tempo cronológico, mas não está aproveitando o tempo. Então, você está aproveitando esse tempo cronológico aqui para fazer um monte de coisa aí. Até bagaceiro. Então, aproveita, pessoal, tempo, tá? Organize o tempo, tira um tempo para isso, tira um tempo para aquilo, tá? Por isso que a Bíblia fala lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, a gente está debaixo aqui do céu. Né? É nessa realidade. Então, tem tempo para tudo. Por quê? Deus determinou esse tempo. Então, vamos aproveitar esse tempo para buscar aquilo que é verdadeiramente importante para a nossa vida. Né? Que é o quê? Deus, né, pessoal? É muito importante. Sem Deus, a gente não consegue fazer nada, pessoal. Se a gente não deixar Deus entrar no nosso coração, a gente começar a buscar frequências elevadas, como amor, né, alegria, então transmitir isso para as pessoas aqui. Quando a gente está nessa frequência, a gente está aproveitando o tempo. Então a gente está vibrando no tempo espiritual. Entende agora, pessoal, o que é o tempo espiritual? É uma percepção, um estado de consciência que a gente se encontra, tá? Então, aí ele fala, por isso, né? Por isso, estar no tempo espiritual é se dedicar à nossa espiritualidade. Então,
estar no tempo espiritual é a gente se dedicar à nossa espiritualidade. Então, está trabalhando a nossa espiritualidade, está tendo o nosso relacionamento com Deus, está. Então, você está nesse tempo espiritual. Por quê? O tempo espiritual. Quem é o tempo espiritual? Daqui a mais, fique nesse canal, né? Sintonize nesse canal para você ver cena do próximo capítulo dessa novela, tá? E você vai saber, tá, pessoal? Então, ele fala o quê? Que por isso, né? Por isso que ele deu lá, se você tem um aproveitamento consciente, então, por isso você está no tempo, por isso aquele que está vibrando no tempo espiritual é aquele que está se dedicando, né? A buscar essa frequência da espiritualidade. Então, aí é que você está no tempo. Quem não está aí em conexão, não despertou a consciência, não está buscando, ele está fora do tempo de Deus, do tempo espiritual. Então, por isso que ele chama tempo de Deus. Então, você está fora desse tempo. Entende? Deu para entender agora, pessoal? Será que vocês estão se dedicando ao tempo da espiritualidade? Você está vibrando no tempo espiritual? É uma pergunta, coloque aí, tá? Então, vamos lá? Vamos para frente que atrás vem gente, né, pessoal? Então, aí ele fala assim, o tempo espiritual é distinto do tempo humano. Então, por isso que é distinto, não tem nada a ver com o tempo humano, que é um tempo aqui cronológico. Sendo mais fluido, fluidez, né? E qualitativo. Então, ele é fluido e qualitativo, né? Tem qualidades nesse tempo. Relacionado à evolução da alma. Então, está relacionado à evolução da alma. E ao ritmo individual de cada ser. Então, esse tempo espiritual, né? O despertar, por isso que o despertar espiritual, ele, cada um tem o seu tempo, pessoal. Não precisa forçar. Você não precisa, você vai ter que engolir, você vai ter. Ah, não, pessoal, isso é religião, tá? A gente aqui não faz religião, a gente trabalha a nossa espiritualidade. A gente trabalha a nossa espiritualidade e a gente transmite frequências, conhecimento para aquelas outras pessoas também que estão buscando essa despertar da consciência, tá? A gente não empurra nada para ninguém, tá, pessoal? A gente não força ninguém a fazer nada. Aqui é um trabalho espiritual, é um trabalho de consciência. Então, essa pessoa tem que tomar consciência, tá? Então, ele fala, a gente tem que respeitar o ritmo individual de cada ser. Então, respeitar o ritmo dela. É isso, ela está no tempo dela. A gente não pode forçar, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dessa pessoa. Tá, pessoal? É o tempo dela. Ah, mas ela está vibrando assim, moço. O que a gente pode ajudar é isso, transmitir quando ela vem buscar isso. Por isso que as pessoas que entram aqui no meu canal, eles sintonizam com essas informações. Ela veio buscar. Eu não fui na casa dela, ó, eu vou forçar você a assistir meu vídeo. Eu não fui na sua casa fazer isso. Então, foi aquilo que você estava desejando no coração. Nossa, então ele começa, você está aqui sintonizado. Vocês tudo que se inscreveram aqui, por que vocês se inscreveram? Cada um tem a sua razão porque ele se inscreveu no meu canal. Né? Cada um tem aí. Por que você está sintonizando aqui no meu canal? Porque você quer ouvir essa informação. Entende? Então é o ritmo de cada um, tá, pessoal? Desse despertar, desse tempo espiritual.
Aí ele fala: a sincronicidade evidencia que os eventos espirituais estão interligados e não ocorre por acaso. Então, por isso, tá, pessoal, que o tempo espiritual está relacionado com o despertar da consciência. Por quê? E pode colocar aqui, ó, nos comentários aí, se vocês quiserem, tá, pessoal? Todos aqui que passaram por despertar, eles entraram nessa sincronicidade. Pergunta se as pessoas não vê números iguais. Eu vejo todo dia. Eu já até me acostumei, né? Mas no princípio, na hora que eu via números iguais, eu digo, acho que eu tô ficando doido. Aí, bem-vindo ao grupo dos doidos aqui, bem-vindo, tá? Então, quem falou sobre essa sincronicidade foi Jung, né? Até um psicanalista, né? Ele foi discípulo de Freud, ele fala sobre essa sincronicidade, pessoal. Então, como é que faz para você saber se você foi chamado para despertar espiritual? Você começa a ter essa sincronicidade. Você vê números iguais, ou então situações acontecem em sincronia repetidamente, tá, pessoal? Então, é isso que Jung fala. Então, ele diz: a sincronicidade evidencia que os eventos espirituais estão interligados. Então, estão interligados aqui. E não ocorre por acaso. Então, as coisas que acontecem aqui, pessoal, não tem acaso. Ah, isso foi por acaso, irmão Samuel. Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Se foi por acaso, tá, pessoal? Então, o tempo do seu despertar, quando você, será que foi por acaso? É uma pergunta. Eu despertei por acaso. Tem muita gente que tem essa pronúncia, né? Ah, irmão Samuel, eu conheci seu canal por acaso. Alguém me indicou, alguém me enviou para mim seu canal. Será que foi por acaso? Ou foi que está chegando o seu tempo do despertar? E Deus enviou para você entrar no grupo dos loucos. Entende, pessoal? Teve uma pessoa, né, que foi me contar a experiência dela, né, espiritual. Aí diga, oh, irmão, por favor, não pense que eu sou louco, não, tá? Não pense que eu sou louca, não, mas isso aí aconteceu, eu vi, então ela tava contando para mim, né? Aí tava dizendo, não pense que eu sou. Eu digo, nossa, você veio pro lugar certo, você veio pro lugar dos loucos, irmão. Tá? Aqui ninguém vai dizer que isso é loucura, aqui vai dizer que isso é normal. Tá? Foi o que eu falei depois. Eu digo, não, isso é normal. Saída do corpo é normal, tá? Pra gente que é espiritual. Então, ele fala que a sincronicidade, né, evidencia que os eventos espirituais estão interligados e não ocorre por acaso. Então, não é por acaso que está ocorrendo isso. O que mais, pessoal? Ele fala, aceitar os processos espiritual exige paciência e confiança. Então, aceitar esse processo, né, que é da espiritualidade, até o trabalhar exige que você seja paciente e confiante. Então, tenha confiança. Enquanto a gratidão e a prática do momento presente, então quer viver no aqui e no agora, né? Ele fala, favorece a serenidade. Então, você quer ficar uma pessoa serena, equilibrada? Então, vibre no aqui, no agora. Então, sua alma, seu pensamento, né? Sua mente tem que estar de acordo com o coração. Então, que é o sentimento. Então, por isso que é mente e coração. Por isso que teve aqui um vídeo, né?
que a pessoa falou, o universo não responde à sua palavra. Então, o que é que ele está dizendo ali? Ele não responde só o que você está falando ali, mas ele responde, se o que você está falando está de acordo com a sua alma, então o universo responde. Né? Deus responde você. Mas se você não está falando palavra, mas sua vibração da sua alma é outra. Então, o universo vai dar aquilo que sua alma está vibrando, não o que você pediu. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que estar conectado mente e coração. Então, alma e o mental, né? O espiritual tem que estar conectado. Então, tem que estar alinhado na mesma frequência. Mas o que é que acontece para as pessoas? As pessoas querem alguma coisa, mas ela não quer entrar na frequência, né? A vibração, a alma dela não vibra de acordo com o que ela quer. Ela está fazendo várias coisas, a alma dela está presa, entende? Então, e Deus, tá? Ele sonda o coração. Ele não está sondando lá o que você está falando, ele não interessa. Eu quero saber a verdade que está saindo de você é da alma. Entende, pessoal? Então ele fala, enquanto a gratidão, a prática no momento favorece a serenidade. Então, favorece que você esteja no momento presente, vai favorecer essa gratidão, né? Obrigado, agradecer, essa serenidade, essa paciência, essa confiança em Deus. Então, vai favorecer você estar vibrando nesse tempo espiritual. Entende? Deu para entender, pessoal? Aí vamos terminar aqui, porque já é 60 minutos, né? Ele fala, compreender que tudo tem seu tempo. Nos permite viver com mais equilíbrio e harmonia. Então, você que tem uma consciência, você sabe, não, tudo aqui tem um tempo determinado. Tudo aqui tem o seu tempo nessa realidade. Então, isso vai ajudar você a viver com mais equilíbrio. Então, nada do que aconteça vai tirar você do tempo de Deus, então, desse equilíbrio, dessa harmonia, né? Isso que é uma pessoa espiritual que está vivendo no tempo de Deus. Quando ele está se abalando com as coisas que estão acontecendo nessa realidade, ele está ainda preso a algo aqui dessa realidade e mexe com a emoção dele. Desequilibra, né? Ele não fica no equilíbrio da harmonia. Então, a alma dele não fica vibrando numa frequência de equilíbrio. Né? Talvez ele entra no equilíbrio e depois ele começa a desequilibrar, Então você tem que manter uma frequência regular. E o nosso difícil, tá, pessoal? É quando a gente se envolve aqui, pessoas, consciência perturbada, então pode ser até da nossa família, vai tirar a gente desse equilíbrio aí, desse tempo de Deus, de a gente esperar o tempo de Deus. Tá, pessoal? Tá certo? Então, vamos parar aqui, tá? A gente parou aqui no equilíbrio e na harmonia. Ainda bem que a gente parou, né? Terceira parte. Então, amanhã, se Deus, né? Você sabe, né? Tudo, se ele é permissão dele, se ele permitir que eu esteja aqui, para me colocar nessa função de ele estar usando, tá? Eu estarei aqui para falar sobre o capítulo da terceira parte, que a gente vai continuar esse estudo, né? Esse estudo é profundo, né, pessoal? É interessante, né? É muito... Daqui a pouco vai chegar aqui os versículos bíblicos, você vai ver que vai se aprofundar mais, tá? Então, não perca cenas do próximo capítulo dessa novela, tá, pessoal? Tá? Então, a gente amanhã vai fazer a terceira parte, né? Mas antes, agradecer a vocês, a Deus,
a espiritualidade. Vocês novos, tá, pessoal? Espero que vocês fiquem, se dediquem aí a estar sempre acompanhando aí a informação para você ir crescendo, tá? Eu sei que vocês são novos aqui, ainda tá observando quem é esse camarada, quem é esse gordinho aí, o que é que ele quer da gente, né? Então, pode avaliar totalmente. Qualquer fazer pergunta, tá aí. Você pode, meus contatos, você pode entrar em contato e fazer pergunta, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!